noite a todos. Isto é... Olha, boa noite a todos. Bem-vindos ao Violet OET em português. Sou professora de inglês, sou expert on ET. E hoje vou-vos explicar um pouco as diferenças entre o IELTS e o OET. Eu tenho sempre a tendência de olhar para a parte de baixo. Mas antes de vos dizer como é que cá cheguei, mas antes de falar, eu vou-vos dizer como é que eu cá cheguei. Um bocadinho da minha história. Portanto, eu nasci em Portugal, quando tinha 2 anos, meus pais levaram-me para a África do Sul. Lá vivi 28 anos. Lá conheci o meu marido, casei-me, tirei lá o meu curso e tive as minhas filhas também. Parecendo que não, é engraçado, mas já passaram 40 anos casados. Eu costumo dizer, 40 anos com o mesmo homem é muito ano. E assim, eu mereço cá uma medalha. E o meu marido diz assim, é? E eu mereço um troféu. Pois é, eu acho que tanto um como o outro merecemos troféus e medalhas por ter chegado aqui nesta altura das nossas vidas, porque realmente, olha, tem sido uma vida interessante. A mesma coisa que com as minhas filhas, a mais velha está nos Estados Unidos, a mais nova está cá, e sinto-me muito realizada com as minhas filhas de nível familiar, porque graças a Deus elas estão bem e nós também, se Deus quiser. E se Deus quiser, este live vai estar bem. Depois, passados uns tempos, decidimos vir viver para Portugal. Portugal tem sido também um pouco desafiador. Aqui eu comecei a ensinar inglês. O que acontece com a minha filha mais velha, teve uns poucos problemas aqui na escola, não aceitou muito, e por isso talvez dela ter ido viver para os Estados Unidos quando graduou. Ela defendeu a tese no sábado e na terça-feira já estava a ir. Portanto, como vê, ela não se interagiu muito bem aqui. Nos Estados Unidos estivemos envolvidos em produtos alimentares, portugueses e brasileiros e espanhóis, e o mais engraçado é que também tínhamos muitos italianos. Não sei se vocês sabem, mas eles na véspera do Natal, eles comem 7 tipos tipos diferentes de peixe, que é muito interessante. Foi muito bom para nós, porque eles compravam muito peixe, é claro, não é? E foi mesmo muito interessante saber disso. O tempo que nós passámos na América foi o que eu lhe digo, muito trabalhoso, mas mesmo muito trabalhoso. Pois na loja nós tínhamos 12 horas, trabalhávamos 12 horas na loja, depois também tivemos lá um restaurante, portanto foi mesmo muito trabalhoso, mas foi muito enriquecedor também. Porquê? Porque ao mesmo tempo que foi enriquecedor, nós conhecemos muitas boas pessoas, aprendemos muito sobre como comprar vegetais. Eu lembro-me a primeira vez que o meu marido foi ao mercado para comprar vegetais, e ele trouxe uma caixa de tomates muito vermelhinhos, e eu disse, não podes comprar assim. E ele disse, porque não, são tão bonitos, está bem vermelhinhos, estão bem bons. E eu disse, não, isto tem que durar uma semana, pelo menos. E ele ficou assim meio coisa, mas pronto, foi assim que nós fomos aprendemos dessa maneira. Mas pronto, depois viemos para Portugal, é um país maravilhoso de se viver, quem vive cá sabe que é assim, não é? Menos estes dias que tem vindo a chover, já não é lá muito bom. Mas em geral o tempo aqui é bom, e também daqui pode ir para outros países da União Europeia. E então, aqui em Portugal, decidi começar a ensinar inglês. Tínhamos de trabalhar, não é? Então, tirei
eu comecei a ensinar inglês com êxito. Pois eu sou muito empenhada e trabalho muito e ajudo muito os meus alunos e sou muito empenhada. O que acontece é que também, como eu preparo também os alunos para o IELTS, para o First Certificate, para o CIL, CPM, no Young Learners, First Certificate, e é claro, e agora para o IT. E agora vocês perguntam, e como é que cheguei agora a ensinar o IT? Bem, isto tem uma história muito engraçada. Um dia um aluno contactou-me para o ajudar a fazer o IELTS e assim eu comecei a prepará-lo para ele poder fazer o exame, não é? Isto tem tudo, como tudo mais, tem uma preparação. Naquela altura o meu aluno, que é médico dentista, ele achou que era um exame, pronto, que tinha muito desafiador no ponto que o vocabulário era muito académico, o vocabulário era de artigos mais ambiente da educação e trends culturais, portanto, e valores, quer dizer, era um pouco, o vocabulário realmente do IELTS é um pouco difícil, porque leva desses componentes, portanto, e na pesquisa dele, ele percebeu-se que havia outro exame que seria um pouco mais, talvez, vantajoso para os profissionais de saúde, porque, assim, vocês como profissionais de saúde, realmente têm outras oportunidades. E foi assim que comecei a investigar e a estudar os métodos de preparação e notei que mesmo sendo igual, mesmo sendo desafiador, mas o vocabulário era mais acessível para os profissionais de saúde. Por isso é que eu achei que, assim, o exame, o IELTS e o IT são ambos desafiadores, não é? Só que o IT, como é profissionais de saúde, é melhor no contexto do vocabulário. Vocês não vão ser testados sobre o anatomia outra vez, mas ainda sobre a língua inglesa, ok? Notei também que havia muitas pessoas interessadas neste exame, ou neste exame, não só exame, mas também de exercer as suas profissões nos países de língua inglesa, e assim comecei a ajudar as pessoas a concretizar os seus sonhos, porque todos nós, o que é que nós fazemos hoje? Nós vivemos para os nossos sonhos, não é? É isso que nós levantamos todos os dias com um propósito, e o nosso propósito é ir para ali, ou ir para lá. E quem me conhece sabe que eu gosto de ajudar e, portanto, gosto muito de ajudar e empenho-me com os alunos e faço questão que os alunos aprendam bem e faço tudo por tudo para os ajudar a passar. No caso de professora, eu lembro-me que ainda era pequenina e eu tinha uma canazinha e lá na varanda a minha mãe vinha-me a falar no muro e a bater com a cana. Estás a falar com quem? Perguntava ela. E eu dizia, eu estou a falar com os meus alunos. Portanto, já de pequenina tinha esse sonho de ensinar. E aqui em Portugal realizei esse sonho. Já nos Estados Unidos eu já preparava alunos para dar explicações e isso, e na África do Sul também. E aqui continuei, não é? Bem, então vamos ao que interessa, que é assim mesmo. Estamos aqui para saber o que é o exame do OIT e o que é o exame do IELTS, né? Ou seja, o OIT é conhecido como Occupational English Test. É um teste de proficiência para profissionais de saúde que queiram se registar e exercer o seu em ambiente e que requeiram
que requer a utilização da língua inglesa, que é assim mesmo, não é? Portanto, vocês vão ser testados pela linguagem inglesa, pela língua inglesa, e não pela anatomia dos vossos, porque vocês já fizeram as vossas profissões, não é? Já tiraram o vosso diploma. Portanto, este exame de providencia uma avaliação fiável das 4 capacidades, muito fiável porque nos órgãos governamentais são aceitos porque são muito exigentes estes testes. Então, quais são essas capacidades linguísticas? Auditiva, compreensão auditiva, leitura, escrita e oralidade, com especial ênfase na comunicação escrita. Porquê? Porque na comunicação escrita vai ser feita para os profissionais de saúde, para cada profissão diferente, enquanto que o listening e o reading é abrangido para todos, será o mesmo para todos, ok? Tanto o IELTS, que IELTS quer dizer International English Language Testing System, e o OET, que quer dizer Occupational English Test, são exames utilizados em várias partes do mundo, não é? Tanto um como o outro são utilizados para várias partes do mundo. Para poderem aferir as competências linguísticas na área da saúde. Portanto, tanto um como o outro, nesse ponto, são muito vantajosos para essa parte. E é claro, o IELTS abrange mais países, não é? Enquanto o OET, mas o OET também abrange alguns países que eu vou falar mais adiante. E como é que o OET surgiu? O OET foi desenhado nos fins dos anos 80 e o IELTS também, não é? Pelo professor Tim McNamara, menos o doutor professor Tim McNamara não desenhou o IELTS, ok? Foi só o OET. Mas ele desenhou sobre os regulamentos e guias da Australian National Office for Overseas Skills Recognition, que é conhecido como NOORS, ok? Entretanto, tem-se desenvolvido continuadamente para manter os critérios em alta, porque isto imagina, em 1980, já tem, o quê? 40 anos, não é? Eles querem, têm que manter os critérios em alta, pois os requisitos são de alto valor, ok? Eles avaliam as competências linguísticas em todas as vertentes. Imagino que o paciente, eu até uso muito esta expressão, às vezes este exemplozinho, porque imagino que o paciente vai ao médico e queixa-se de constipation, né? Que em português quer dizer prisão de ventre. E então o médico, como não percebeu muito bem, ele não é, por exemplo, imagino que foi trabalhar para a Irlanda ou para a Inglaterra ou para a Austrália. E o paciente não percebeu lá muito bem, o médico não percebeu muito bem, constipation, ele pensa constipação, se é português vai fazer porque é um false frame, não é? Constipação. E dá-lhe a medicina errada. O médico vai ter 2 problemas, não só o médico como o doente, não é? Não foi tratado pela obstetração, que é como é que se diz próprio, né? Pela prisão de ventre, mas agora tantas ficou com tudo isto, sei lá, ficou horrível, senti-se mal porque não foi esse o tratamento certo. Portanto, convém, é preciso estar muito bem preparado para enfrentar estes desafios. O IELTS, International the IELTS International English Language Testing System foi também lançado em 1980, como eu tinha dito. Foram os 2 lançados em 1980. E onde é aceito pela maior parte das instituições australianas, britânicas, canadianas, europeias, irlandesas, Nova Zelândia e mais de 3 mil institutos académicos nos Estados Unidos da América. Imagino, portanto, muito abrangente, não é? Portanto, convém, o IELTS é também um bom exame. Eles também têm estado a adotar aos critérios exigidos pelas instituições, porque, como diz, as instituições querem que estes critérios sejam
ligados, que eles consigam chegar lá àqueles critérios. Portanto, é um exame também fiável. Então, quais são as principais semelhanças entre o exame IELTS e o AT? Existem várias semelhanças entre os dois exames, parecendo que não, embora haja também diferenças, que eu vou falar também dessas diferenças, mas há realmente semelhanças entre os dois exames. Bem, qualquer um deles é constituído com as 4 subtests, que é a compreensão auditiva, que é o listening, a leitura, que é o reading, a escrita, que é o writing, e o speaking, que é a oralidade. Todas estas 4 vertentes também têm, tanto um como o outro também tem. Mas a escrita e o writing e a oralidade, que é o speaking. Já estava... a escrita, que é o writing, e a oralidade, que é o speaking. Então, cada subtest é feito num só dia. Imagine, são 2 horas e 45 minutos, tanto para um exame como para o outro, mas é tudo feito no mesmo dia, ok? Portanto, convém, a nível de stress, também é um pouco, mas tanto um como o outro, portanto, aí não se tem que se preocupar, um é menos estressante que o outro, a única coisa que o OIT pode ser menos estressante, porque vocês têm mais confiança no vocabulário, ok? Os resultados são espelhados em forma de escala, que pode ser convertida para ambos. Portanto, essa é a semelhança também. Na prática, as pontuações exigidas nos 2 testes para várias profissões são similares também, quando à medida do quadro europeu, ok? Portanto, nesse ponto, os dois são similares. Portanto, como estão a ver, há essas semelhanças entre os dois testes. Mas, como eu já disse anteriormente, o OIT é capaz de ser menos desafiador a nível de vocabulário para os profissionais de saúde. E então, agora também há diferenças, não é? Claro, não é? Então, quais são as principais diferenças entre o exame IELTS e o OIT? É o conteúdo, ok? O IELTS testa o inglês académico, testa o inglês académico, a versão do IELTS é usada pelos órgãos reguladores da saúde, também em toda a parte do mundo. Isso inclui a capacidade de redigir ensaios, acompanhar palestras, entender também artigos académicos e discutir uma ampla gama de tópicos. Portanto, como vê, é um pouco desafiador, porque vai passar por tendências sociais e valores culturais. É esse o coisa do IELTS, é esse o problema, não é um problema, mas o desafio maior do IELTS é esse mesmo, porque passa pelas tendências sociais, valores culturais, fala sobre a cultura inglesa, portanto, tem esse desafio. Enquanto que o OIT testa o inglês na área da saúde, incluindo a capacidade de comunicar efetivamente, é claro, em cenários médicos, portanto, é mais mesmo direcionado para profissionais de saúde. Tem que escrever uma carta de encaminhamento ou alta, entender uma consulta ao paciente e seguir um texto retirado de um jornal médico. O AT avalia, então, avalia os profissionais de saúde noutro género de contexto, em vocabulário de medicina. Quais são as profissões de saúde que são 12 profissões de saúde? E quais são as 12 profissões de saúde? Bem, as 12 profissões são a medicina dentária, nutrição, medicina, enfermagem, terapia ocupacional, optometria, farmácia, fisioterapia, podologia, radiologia, patologias da fala e medicina veterinária. Como vê, são 12 profissões. Portanto,
Se você é uma dessas profissões, continuem connosco para saber mais diferenças e para ver se realmente podem escolher o IELTS ou o OIT, qual seria a melhor versão para vocês, é claro. Então, versões. O OIT oferece 2 versões de teste, que é o académico, como descrito, e o General Training. Ok? O académico é mais usado mais para organização, para testar para médicos, para trabalhar, ok? Enquanto que o General Training é usado para organizações para testar a linguagem mais geral, considerada mais apropriada para propósitos de imigração e vocacional, ok? Portanto, como veem, há dois tipos de teste aqui. Que são um pouco diferentes de um do outro, e depois vou-te explicar um bocadinho mais acima porquê, mais abaixo porquê. Portanto, as secções de listening e speaking são as mesmas para ambos, não há diferença. O academic reading and writing é mais voltado para o ensino superior, enquanto o general training é mais do que o general training. O general training é mais para imigração, não é? É mais para vocacional. No OIT, o listening e o reading são iguais para todas as profissões, portanto não vai haver diferentes testes para cada profissão, não, é igual para todos, enquanto que o writing e o speaking é específico para cada profissão, porque da maneira como, por exemplo, um médico dentista fala com um paciente, não é a mesma coisa que fala por exemplo, um veterinário, por exemplo, não é? Portanto, como veem, são essas, mesmo dentro do próprio OIT, tem também essa diferença, ok? Então, qual é o formato? O exame IELTS, o listening são 30 minutos, o reading são 60 minutos, writing são 60 minutos e o speaking são entre 11 a 14 minutos, não é? Porque às vezes a conversa depois a conversa. Enquanto que o OIT, o listening são 45 minutos, o reading são 60 minutos, writing são 45 minutos, speaking 20 minutos, mais ou menos também, ok? Então, o listening do IELTS contém, agora vamos ver o que é que eles contêm, não é? Se são parecidos ou não nesta parte aqui. Não muito parecidos. Então, o listening do IELTS contém 4 gravações, o reading contém 3 textos longos, o writing consiste de 2 partes, enquanto o OIT é só uma, e o speaking contém 3 partes. Eu tenho que pôr ali uma setinha que é para estar a olhar para a câmera, senão estou sempre a olhar ali para a minha cara. Ok, o listening do OIT contém 3 partes, como vê já é diferente, o read tem também 3 partes, o write só tem uma parte, é boa, não é? E o speaking tem 2 partes. Actually, realmente eles têm 3 partes, mas uma não é avaliada. Porquê? Porque a primeira parte, eles vão falar com vocês, para vocês sentirem relaxados, portanto, esta parte não é avaliada, porque eles sabem que vocês estão nervosos, né? Portanto, eles fazem perguntas, lá que eles chamam de warm-up questions, né? Perguntas de aquecimento, e pronto, e eles então fazem o warm-up primeiro e depois fazem os 2 roleplay. Os 2 roleplays aí vocês são avaliados pela vossa fluência, pela vossa coerência, portanto, vocês são avaliados por como é que falam, como é que não falam, a vossa empatia com o doente, tem essa vertente. Preparar-se para o IELTS implica aprender muito vocabulário numa gama muito variada de assuntos académicos, porquê? Porque é importante que os participantes estejam preparados para ler textos longos e académicos de forma rápida, porque o teste, mesmo assim, são 2 horas e 45 minutos para 40 perguntas, agora imagino, não é? Portanto,
e eficaz. Tem que saber compreender palestras, discussões, falar sobre questões abstratas, e dar também opiniões em detalhes. Portanto, como vê, é desafiador, não é? Os participantes do teste precisam aprender a escrever, por exemplo, relatórios sobre uma variedade, por exemplo, de dados e uma variedade de tipos de redação. Como vê, mais uma vez, desafiador. Mas nada que não se possa fazer, não é? Só depende da nossa vontade. Então, os textos escritos têm de estar a nível avançado e incluir estruturas e gramáticas complexas. É o que o IELTS consiste, ok? Tem essa, a um nível muito avançado, enquanto que a exigência do OIT também é avançado, mas nos case notes, vocês depois vão saber como fazer os case notes, não é? Então, e a preparação para o OIT, como é? Envolve a aprendizagem de um vocabulário variado relacionado à assistência médica e profissionais específicas, ok? E essa, tem que olhar para a câmara. Isto fica complicado às vezes porque eu tenho a tendência de olhar para baixo. Ok. Portanto, está relacionado à assistência médica e a profissões específicas para que os participantes do teste possam acompanhar, interagir e participar de vários cenários clínicos. Como também têm que compreender textos e palestras médicas, também, não é? Tem os seus quês. É necessário saber também escrever uma carta relacionada à saúde. É importante, né? Porque vocês vão referir alguém, portanto vão ter que escrever uma carta de referência. No nível avançado também, não quer dizer que seja mais fácil o exame, ok? Tanto um como o outro são, como eu já disse, são desafiadores. São exames, ambos são desafiadores. Portanto, como resultado, os cursos de preparação para os dois testes seguem caminhos muito diferentes, como estão a ver, não é? E usam materiais também muito diferentes. Mas, como eu já disse, igualmente desafiador. Mas só que aqui o vocabulário será mais, como eu estou sempre a mencionar, não é? Mais acessível de compreender, porque vocês entendem o vocabulário de medicina, vocês tiraram o vosso curso em medicina, portanto é mais essa questão, enquanto o outro vocabulário não, ok? Portanto, e agora vamos pensar na pontuação. Como é que é a pontuação? Bem, o IELTS é classificado entre o 4 e o 9, ok? A nota máxima é 9. Em geral, eles querem um 7, Imagina que para cada um deles eles querem para o reading, para o listening, para o writing. Há um writing que há alguns órgãos que aceitam 6.5, mas é sempre bom tirar o 7. No caso de não alcançar a nota nas quatro áreas, o que é que tem que fazer? Tem que repetir o exame todo do IELTS, não é? Portanto, imagine, tirou 8.5 no reading, um 7 no speaking, mas o 6.5, por exemplo, um 6 no writing. Vai ter que fazer o exame todo, ok? Enquanto o OIT é classificado de A a E, com a pontuação numérica que é equivalente para mostrar com mais precisão onde está o candidato. E caso não alcance a pontuação necessária numa das 4 áreas, guess what? Não tem que repetir outra vez. Todas só tem que repetir aquela que não chegou que teve a classificação inferior. Isso é bom, não é? Não tem que estar a estudar o reading outra vez, e preparar o speak. Imagino que teve uma nota inferior no writing. Só tem que praticar o writing, não tem que estar a fazer todos esses. Portanto, isso é muito bom, não é? Enquanto o IELTS tem que repetir as 4 outra vez.
As equivalências da pontuação entre os dois testes são as seguintes. Portanto, é assim, depende do país de onde você se quer se candidatar ou do seu objetivo. Portanto, é por isso que eu costumo sempre dizer, é sempre bom vocês telefonarem ou entrarem em contacto, mandar um e-mail que querem viver ali ou naquele país, ou querem trabalhar, e então vocês, porque cada órgão governamental ou entidade reguladora ou conselho indicará um nível referido, portanto, vocês aí têm que telefonar ou entrar em contato com o país para onde vocês vão, ou órgãos governamental, e ver qual é realmente a pontuação que é preciso para vocês terem acesso a viverem lá e a trabalhar lá. Portanto, o IELTS vocês precisam de um 7 e no OIT é preciso um B. Há certos órgãos, há certas instituições que em alguma das vertentes pode aceitar um C+, mas é sempre bom trabalhar para o B, ok? Nunca trabalhar para o C+. Vai trabalhar para o A até, nem é para o B, ok? Mas é sempre bom vocês se informarem qual é a nota realmente que é preciso para conseguirem para vocês conseguirem chegar onde vocês quiserem, onde vocês quiserem viver, para onde vocês quiserem viver. Portanto, logo que vocês indicam, eu quero ir viver para a Austrália, eu quero ir viver para a Inglaterra, eu quero ir viver para a Irlanda, vocês entram em contato com eles e vejam realmente qual é a nota que vocês precisam, ok? Então, o IELTS é também reconhecido por universidades, órgãos reguladoras, autoridades de imigração e empresas em vários países, ok? Isso inclui universidades em países que não falam inglês, ok? Para onde o curso pode ser administrado em inglês. Portanto, convém, tem bom, porque inclui também universidades em países que não falam inglês. Enquanto que o AIT é reconhecido por órgãos reguladores da área de saúde e por educadores de educação, imaginem, não é? Não só pelos profissionais de saúde superior. Então, incluindo os do Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Dubai, estamos a perder... Ucrânia e Namíbia. São esses os países que vocês aceitam o OIT, ok? E alguns destes países até requerem o OIT como visa. Portanto, para conseguir o visa, eles aceitam o OIT. Então, o listening do OIT contém 3 partes. A parte A tem que preencher, é de preenchimento, a palavra ou uma frase curta. Nas partes B e C, tem que preencher ou mudar lá, porque o A, B e C tem aquela opção do A, B e C, a parte C até tem 4 opções, porque tem B, A, B, C, D, e vocês vão ter que rodar a rodinha. Vou especificar sobre as diferentes vertentes entre o OIT e o IELTS. Portanto, eu acho que é importante também saberem as vertentes, especificar exatamente as diferenças entre um e o outro. Então, o reading do OIT contém igualmente 3 partes. A parte A contém 20 perguntas e tem 15 minutos para o fazer. Portanto, como vê, é desafiador nesta parte aqui. Na parte B e C tem 45 minutos para completar estes dois, portanto a parte B convém vocês completarem em 15 minutos e depois a parte C tem um bocadinho, 30 minutos para completar. Na parte B contém 6 textos curtos, em cada texto contém mais ou menos entre 150 a 200 palavras, com 3 escolhas múltiplas. A parte C contém 2 textos longos,
cada texto contém mais ou menos 800, até pode ser um bocadinho mais ou pode ser um bocadinho menos nos textos. Mais ou menos 800 palavras. E tem 30 minutos para fazer. Convém também é desafiador, não há, mas prontos, não é mais acessível. O writing será específico para cada profissão, onde terá que analisar as case notes para estabelecer o que vai escrever. Portanto, vocês têm que ler exatamente, têm que estabelecer qual é os case notes, o que é preciso fazer, e depois tem que procurar, ok, qual é o problema, okay, ou a quem tem que referir, ok? No speaking, vocês vão ter que ter, como eu já referi, o warm-up questions, que é bom, faz vocês relaxar, e podem relaxar, não é? Que é assim mesmo. Pois eles sabem que vocês estão muito nervosos, eu já falei isso antes, não é? E prontos, eu acho que mais ou menos o que as diferenças entre um e o outro. Espero que tenham percebido exatamente o que é que eu quis dizer, espero que tenham percebido. E o que é mais? O Listen do IELTS é de 30 minutos e contém 4 gravações. Vou agora falar também do IELTS, agora convém, né? E o Reading contém 40 perguntas. O Writing tem tarefas, 40 perguntas, o Writing tem 2 tarefas, o Speaking contém 3 partes, mais ou menos de 11 a 14 minutos, portanto, convém, bem, onde eu quero chegar agora? Espero que tenham ficado esclarecidos com esta informação, espero que tenham gostado da apresentação do live. Este live tem sido um pouco difícil para cá chegar, mas acho que desta vez conseguimos e como sabem e como vocês também peço que entendam que estou um pouco estou um bocado nervosa, que eu acho que é de esperar, que é normal, não é? Que uma pessoa, porque realmente se for a ver bem, este foi o meu primeiro live, embora começámos aqui com um poucos hiccups, né, uns soluços, hiccups em inglês quer dizer soluços, não é? Vocês podem ter um paciente a dizer, eu tenho hiccups. E o que é hiccups? Hiccups são soluços, não é? E este vídeo começou com um pouco de soluços, de hiccups, mas acho que conseguimos fazer este live. Boa noite a todos, muito obrigada por tudo. God bless you. And espero que tenham estado esclarecidos e que tenham gostado. E muito boa noite a todos e até amanhã. Boa noite. Deus.